Começando mais um saque, estou com o engenheiro agrônomo Marcos Merzel. Ele é da Haifa, ele é responsável pelo marketing, pesquisa e desenvolvimento, um amigo querido também. Está sendo muito bom gravar todos esses programas com pessoas tão competentes e pessoas que eu acompanho no mercado. Muito crescimento, muita coisa. Vamos falar de fertilizantes controlados hoje. Tudo bom, Babi? Obrigado por me receber, pelo convite. Então, os fertilizantes de liberação controlada, eles têm tido um aumento grande de utilização no Brasil, né? No mundo como um todo, mas nos últimos anos no Brasil também. Não só na parte de viveiros, mas também no campo aberto, no plantio de diversas culturas, como cebola, alho, brócoli. Hoje a gente tem trabalhos, inclusive, com milho já utilizando nível comercial, fertilizantes de liberação controlada. Vamos voltar um pouquinho, vamos contar para o produtor, vamos falar qual que é a diferença de um fertilizante convencional, que a gente sempre ouviu falar, com essa tecnologia de liberação controlada. Então, a principal diferença é que o fertilizante de liberação controlada, no momento em que você aplica, ele não está totalmente disponível para a planta. Então, ele está protegido de todos os fatores que podem causar perdas nos fertilizantes convencionais, dito convencionais, né? Então, você tem o nitrogênio, o fósforo, o potássio protegidos por uma cápsula, um polímero, e ao longo do ciclo da cultura, esses nutrientes vão sendo liberados gradativamente, dia após dia, e com isso a planta tem capacidade de ir absorvendo a quantidade diária que está sendo liberada. E assim a gente evita muito a perda de nutrientes, né? Seja por lixiviação, por volatilização, ou mesmo por fixação no caso do fósforo, né? Então isso aumenta muito a eficiência de utilização dos nutrientes, né? Então esse é o ponto interessante da tecnologia. Então é aquele pratinho que a gente come todo dia, ao invés de pegar um pratão de uma vez, comer no começo do mês e passar, igual na República, né? O resto do mês com fome, a gente tem comida todo dia, a casa da mamãe. Todo dia comida quentinha. Exatamente, é uma boa analogia. Não adianta você dar uma quantidade excessiva de comida para a planta de uma só vez, que ela não tem capacidade de comer. E inevitavelmente você vai perder muito desses nutrientes ao longo do ciclo. Quando ela tiver a capacidade de comer aquele nutriente, já não vai estar mais disponível, né? Então a ideia da fertilização de liberação controlada é justamente essa: fornecer quando a planta precisa, no momento em que a planta precisa. Tá, e você começou contando pra gente do fertilizante de liberação controlada, e aí eu queria que você falasse um pouquinho onde é que tem sido feito isso hoje. Você estava dizendo aí de algumas culturas, enfim, conta um pouquinho para mim, onde é que tem sido feito? No Brasil, se começou a trabalhar muito em viveiros, tá? Mais de 2 décadas já se passaram quando a utilização em viveiros se tornou padrão, né? Em muitos viveiros, né? Eucalipto, até mesmo viveiros de mudas de laranja, mudas de, mais recentemente, muda de cana, né? Se tornou um padrão. Em campo aberto, é um trabalho mais recente, tá? Que começou no plantio do eucalipto, se tem muito trabalho já feito quando você leva o eucalipto ao campo, né? A muda do eucalipto ao campo. Como é uma nutrição que você quer que pelo menos por um ano aquela planta tenha a nutrição garantida, né? Para garantir a implementação da floresta, é muito utilizada essa tecnologia. Mas isso se espalhou por outras culturas, né? Então hoje você tem em plantio de café, principalmente em áreas que áreas montanhosas de difícil acesso, onde você evita aí 4 entradas para adubação, né? Você pode fazer apenas no plantio, é uma vantagem muito grande para o produtor, né? Então, além daquela eficiência técnica de evitar perdas dos nutrientes no solo, você tem a questão operacional, que às vezes você evita
você está reentrando na área em áreas que não é tão simples de entrar. E a Haifa tem trabalhado muito, mais recentemente, com culturas como cebola, alho, milho, né? Evitando a cobertura de nitrogênio no milho, né? Você aplicando toda a nutrição do ciclo do milho no plantio do milho, né? Que também é uma grande vantagem para o produtor. Entendi. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz essa entrada com a aplicação e eu imagino que, obviamente, se você tiver chuva ou se você tiver, enfim, você passa pelas intempéries aí, ela, por essa cápsula de polímero, está protegido contra isso também. Sim. Você pode ter chuvas excessivas, você não vai ter grandes perdas, né? Você pode ter períodos prolongados de seca, que também o nutriente está guardado, né? Porque ele está relacionado à umidade do sistema, né? E voltando às condições normais, se volta essa liberação, né? Então, você tem, inclusive isso, regiões muito chuvosas, às vezes você não tem condições nem de entrar na área quando você precisa fazer uma adubação de cobertura, né? Então, se você já tem garantido no plantio, você está mais tranquilo para percorrer todo o ciclo com uma nutrição ideal para a cultura. Bacana isso. Bacana. E existe melhores condições para o uso da tecnologia? De maneira geral, a gente fala que quanto pior for a condição para o fertilizante convencional, ou seja, solos arenosos, muito arenosos, onde a lixiviação é muito fácil, muita chuva, ambientes onde se chove muito, tem muita precipitação, perda de nitrogênio, de potássio, né, em solos leves, essas condições são ideais para a aplicação do fertilizante de bilhação controlada. Ele funciona em todos os ambientes, mas as vantagens serão maiores em relação ao convencional em áreas que são mais difíceis, são mais propensas a perdas do fertilizante convencional, né? Então, a diferença vai ficar ainda maior nessas situações. É fantástico o contraponto da nossa tecnologia, né? Eu amo o agricultor brasileiro. Nós tivemos aqui já com algumas pessoas, assim, o agricultor brasileiro, ele é um herói mesmo, né? O cara que está ali todo dia e tal. E as empresas também, as pesquisas, as tecnologias que surgem são demais, são fantásticas, e o agricultor, ele é um cara receoso, mas curioso também. Então ele permite, né, que seja embarcado tudo isso na lavoura dele. Isso é muito gostoso, né? Não, é interessante. A gente às vezes fica com essa ideia que o Brasil é refratário a novas tecnologias, que aqui o agricultor é muito fechado, mas na verdade lá fora se tem outra ideia do agricultor brasileiro, né? Justamente essa parte de testar tecnologias, de ser aberto a tecnologias, tanto que hoje o Brasil lá fora é referência na parte de utilização de micro-organismos na agricultura. É um ponto aí que a gente tem que se orgulhar, que realmente é reconhecido no mundo inteiro, assim como um pioneiro mesmo nessa área, né? E aí, quando a gente fala de micro-organismos e vários produtos de origem biológica e orgânica, enfim, que a gente sabe que a gente é referência, né? Vocês também têm trabalhado com... Eu vejo que tem uma tecnologia aí de aditivo novo de fertilizante, alguma coisa do gênero. O que é isso? O que agrega isso para a gente? A ideia é complementar os nossos fertilizantes com produtos de origem orgânica que contribuam aí para uma melhor nutrição da planta, que facilitem a entrada de nutrientes, que aumentem o sistema radicular, proporcionando que a planta tenha mais volume de solo a explorar, né? Então, são substâncias úmicas de origem natural, são aminoácidos, proteínas hidrolisadas, extratos de algas, que têm uma sinergia com a nutrição, né? Eles ajudam a planta a metabolizar melhor aquele nutriente, a absorver melhor os nutrientes, né? Então, a ideia é sempre complementar, né? Melhorar nosso produto com... O mercado inteiro está procurando e tá trabalhando em cima desse tipo de pesquisa, né? Sim. Eu vejo que o medo, né, do agricultor em cima do orgânico,
enfim, o mercado como um todo está de olho nisso, e é isso que eu acho muito interessante. A gente tem empresas sérias que trabalham com um monte de produto extremamente registrado, enfim, né? Preocupado com tudo isso, trabalhando e desenvolvendo produtos novos no mercado, porque o medo do agricultor hoje é o que tem dentro desse pacote, né? Que milagre vamos fazer juntos? Não, eu acho que é uma preocupação justa, né, do agricultor, né? E a Haifa, ela sempre procura trabalhar assim de forma bem aberta, né? Bem tentar explicar ao máximo ao produtor como aquele produto pode entrar no sistema, né, do produtor e melhorar o desempenho da planta, né? Ou seja, no final a gente quer que a planta produza mais de uma forma econômica, né? De uma forma que seja vantajosa para o produtor, né? A ideia é que exista mais, eu acho que no mercado como um todo, e eu acompanho aí os trabalhos que têm sido feitos, a ideia e o mundo ideal é que a gente tenha mais eficiência e menos insumo, né? Menos aplicação aí dentro das coisas. E aí essa proposta, né? Quando a gente fala, por exemplo, enfim, de aditivos diferenciados para os fertilizantes, e mesmo a liberação controlada e tudo mais. Mas vamos supor que eu sou uma agricultora super convencional e tal, e eu resolvo olhar para isso, estou cheio de intempéries, né, da natureza, enfim, vários fatores entrando aqui, e eu resolvo que eu gostaria muito de testar ou saber se serve para mim esse tipo de tecnologia. Como é que onde eu busco essa informação? Hoje tem vários sites na internet que proporcionam isso, inclusive nós mesmos desenvolvemos algumas ferramentas que ajudam o produtor a tomar essa decisão, né? Então a gente estava falando há pouco da tecnologia de liberação controlada, né? De fertilizantes de liberação controlada. Hoje a gente tem uma ferramenta que o agricultor pode entrar com os dados de solo, de clima, da região dele, da cultura que ele produz, e fazer algumas simulações, quais seriam as formulações mais adequadas para aquela situação, para aquela cultura, né? Inclusive tendo um gráfico de liberação ao longo do tempo, uma quantificação de quanto ele estaria emitindo menos carbono na atmosfera pela questão do aumento da eficiência, de menor transporte de volume de fertilizantes, né? Tudo isso, existem já programas que fazem essas contas e te dão um número, mais objetivamente um parâmetro para você conseguir mensurar uma coisa, a tal da pegada de carbono. Da pegada de carbono, que é tão difícil, sim, né? Sim. Porque a gente tem visto ao longo dos anos e isso é roda de discussão em tudo que é lugar, o problema não é a possibilidade que você tem. E a gente falando isso dentro do mercado agrícola é uma coisa. Todo mundo mais ou menos entende aquilo que está sendo dito. Agora, quando você ouve isso para fora do mercado agrícola, né? E eu digo para fora não porque todo mundo do mundo não tenha e participe do mercado agrícola, mesmo sem querer, mas porque as pessoas realmente que não estão dentro, inseridas nesse mercado, muito leigas, ouvem uma coisa ou outra e às vezes levantam uma bandeira e nem estão entendendo aquilo que está acontecendo. Mas a maior dificuldade hoje que eu percebo do agricultor é ele conseguir realmente mensurar isso, né? Sim, é uma dificuldade. Mas hoje existem modelos, existem programas que podem ser utilizados para realmente quantificar, né, com dados próximos do real que vai acontecer, como que se compara dois sistemas de produção, né? Quando você usa um tipo de fertilizante contra um fertilizante de liberação controlada, por exemplo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. E esse tipo de fertilizante, esse tipo de tecnologia, apesar de hoje você estar me dizendo que obviamente ele é mais fácil em alguns solos, ou enfim, dá para se comparar melhor dentro daquele cenário e tudo mais, ele pode ser utilizado na realidade em qualquer tipo de cultura. Sim, sem dúvida, em qualquer tipo de cultura e situação, né? Haverão situações em que ele vai ser muito melhor do que o convencional e vai ter situações que ele vai ser melhor, mas não tanto quanto em outras situações mais adversas, vamos dizer, para o fertilizante convencional, né? Mas sem dúvida, ele pode ser usado em qualquer tipo de cultura.
E por isso que é interessante, né, usar essas ferramentas também, né? Esse Uhum. pacote de serviço aí que a gente, hoje, né, o mercado tem tantas ofertas, mas a gente fala disso, mas é uma realidade. Você poder tomar uma decisão mais rápida, mais assertiva, né, Uhum. fica muito menos custoso para o agricultor. Sim, sem dúvida. Tem um senhor do Mato Grosso que eu dou muita risada com ele, um produtor antigo que eu tenho amizade. Uma vez ele me disse assim: olha, Babi, eu não quero mais saber de produtividade, eu quero saber de lucratividade. Sem dúvida. Tem eu. Uhum. Mas uma coisa está ligada à outra, Sim. né? Pois é. Ai, Marcos, mas é muito bom, né, a gente ter essas novidades aí no mercado. Dentro do mercado de biológicos, hoje, que eu acho que é um mercado sem volta, né? Todo mundo está procurando aí propostas para que a gente consiga ter menos químicos, mais biológicos, apesar de eu achar que, assim, uma coisa só ou outra coisa só, ainda mais num país tropical, muito difícil. Mas qual que é o seu posicionamento como engenheiro agrônomo, tanto tempo já de mercado, nesse sentido? Eu acho que realmente eles vieram para complementar o que já existe, né? A parte de controle químico. E aí você tem duas vertentes, né? Hoje se trabalha muito... Bom, tem a parte de fixação biológica que é estabelecida no Brasil, né? Principalmente isso é uma das áreas que o Brasil é muito reconhecido por ser pioneiro, né? E por já estar muito avançado nessa área, né? Aí surgiram alguns micro-organismos que ajudam as plantas a conviver com doença ou mesmo interromper ou diminuir a severidade de diversas doenças, né, que seria realmente o controle biológico, né? Hoje já existe legislação no Brasil, você já tem vários critérios aí para definir o que realmente funciona, o que não funciona, tem toda a parte de registro, acho que isso está bem estabelecido. Mais recentemente, o que a gente tem visto no mundo e no Brasil é também utilização de micro-organismos para a parte nutricional, né? Que ajudam a planta, da mesma forma que a gente falou do material de origem orgânica, né? Dos extratos de alga, dos ácidos úmicos, que tem uma sinergia com a nutrição, você pode também, em vários casos, utilizar de micro-organismos para fazer esse melhoramento do estado da planta para conseguir aproveitar melhor os nutrientes que estão disponíveis, né? Então, eu acho que isso é uma área interessante e a Haifa está de olho nessa parte da tecnologia também, né? Não é nada comercial, mas a gente tem essa visão assim, para o futuro de entrar nesse mercado também, que eu acho que, como você falou, é sem volta, né? Eu acho que é um mercado sem volta e é um mercado que traz bastante benefício, inclusive no marketing do nosso negócio, né? Marketing da agrícola, que a gente é muito bom em muita coisa, meio ruim de marketing, né? Verdade. Mas, enfim, faz parte. Bom, hoje vocês estão inseridos num mercado que a gente tem conversado muito, que é o mercado de HF, né? Eu sei que vocês têm uma participação bacana aí no mercado de HF, até por causa da eficiência e tudo mais. Mas a minha pergunta para você vai ser do seguinte: eu tenho visto, e eu vou colocar aqui em números, em palavras genéricas do mercado, como todo mundo, uma mudança de preço para o consumidor imensa. Eu não vou falar da cadeia inteira, mas vamos falar só do produtor, que é a área que a gente está mais focada aqui. Dentro disso, o que você está vendo o maior desafio para o cara estou falando especificamente de HF. Qual o maior desafio dele hoje? É controlar custos, né? Eu acho que não só para HF, mas especialmente em HF você tem, vamos dizer, uma volatilidade de preço um pouco maior, né? Também influenciada pelo clima. Mas a ideia para o produtor é conseguir sempre estar produzindo de maneira eficiente, né? Para justamente sobreviver esses momentos mais difíceis de preço baixo, né? Você tem que ter uma produção barata, vamos dizer, né? Não que você vai investir pouco, mas você tem que produzir muito com nem
sem gastar tanto, vamos dizer assim, né? Ou seja, você equilibrar melhor essa equação aí, que ajuda a você ter sempre competitividade, né? Você ter um produto final que por quilo ele vai ser mais barato, o seu produto que você vende, né? Então, acho que isso é o fundamental, assim, saber onde investir, né? Saber o que te dá retorno, e não simplesmente deixar de investir, né? Ou parar de investir, que a gente sabe que é problemático, né? Que acaba, às vezes você perde eficiência, né? Ah, perde muito. É a melhor compra, né? Fazer comprar Sim. melhor. Produtos que te dêem mais retorno, né? Saber dentro, não é algo simples, né? Algo complexo, mas vamos dizer, o direcionamento, né? Que se deve ter. Tá, é isso aí. Eu vou dar Vou te pedir mais uma informação que não é da sua área, mas que você acompanha muito, mas eu sei que você acompanha muito, só para dar uma pincelada nessa coisa, porque a gente está falando de fertilizante, né? Nós tivemos um burburinho muito grande de mercado há um tempo atrás de abastecimento dos insumos. E isso se acalmou, né? Se acalmou. A gente falou de tudo, né? Todo o mercado falando de tudo dentro da cadeia, inclusive, talvez, principalmente a logística, importação e aí por diante. O que você acha? Como é que você posiciona hoje o Brasil dentro desse caso, né? Com guerra fora, enfim. E que você, se você fosse um adivinho, o que você falaria para a safra 24-25? Pergunta complicada, né? Eu sempre digo que é mais fácil prever o passado do que o futuro, né? Então, pois é. A gente tem essa dificuldade. Mas hoje, a perspectiva não é de desabastecimento. Assim, as empresas estão se antecipando. Eu acho que elas aprenderam um pouco a trabalhar com, vamos dizer, o leading time ficou maior, né? Em todo o setor de fertilizantes, né? Mas eu acho que as empresas já estão se preparando, os distribuidores já estão se preparando para atender bem o produtor nessa safra que começa aí no segundo semestre, né? Então, nada mais acontecendo, né? Porque é uma surpresa atrás da outra. Eu acho que eu tenho uma perspectiva otimista, assim, para esse curto prazo aí. Então... Fechamos com chave de ouro. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo. Mas não é porque ele já esteve no programa, não é porque eu vejo ele. Obrigada mesmo. E vamos falar de novo, pô. Vamos acompanhar. Eu tô fazendo isso porque eu vou pedir pro pessoal voltar aqui para ver quem que acertou. Vai ter um sorteio. Obrigado você, Babi. Então tá bom. Até a próxima. Até.